Fala pessoal, tudo bem? Aqui Gabriel Tadeu, sommelier das academias. Essa live em parceria, esse podcast em parceria com a Fitness Brasil, inclusive nessa feira gigantesca, maior feira fitness da América Latina. E hoje nós estamos com um convidado também gigante desse mercado, um cara que eu tenho uma honra enorme de poder conversar hoje. Não é bem uma entrevista, é uma conversa, um bate-papo. Então, Edgar Corona, CEO do grupo Smart Fit, né? E tantas outras empresas, muito obrigado pela sua disponibilidade para estar aqui com a gente. Prazer estar com você, Gabriel. Eu admiro muito o teu trabalho, então estar aqui é um privilégio. Obrigado pelo convite, né? Maravilha, cara. Queria começar, Edgar, primeiro falando sobre você, né? Então, quem é o Edgar, né? Até antes de chegar na Smart Fit, de onde veio o Edgar? Quem que é o Edgar? Eu sou um paulistano, estudei sempre em colégio de padre aqui em Santo Américo, fiz engenharia química. Quando me formei, fui trabalhar no interior de São Paulo, numa usina de açúcar, né? Aí passei por todas as fases do processo, acho que entendia bastante de agricultura, de mecanização, de processamento industrial e de venda de commodity, né? Aham. Isso foi andando. Lá em 1996, essa empresa já estava bastante grande, eu tinha crescido muito com o trabalho todo o pessoal que estava lá dentro. Entrou a terceira geração da família, eu resolvi sair, porque eu falei, ó, você estava numa posição, eu não queria mais, né, ter que passar por um outro processo de disputa de poder, vamos dizer, de ajuste, vamos dizer, de comando, né? Aham. E aí fui esquiar, caipira esquiando é sempre um inferno, tomei um tombo. Como nós estamos falando de academia, uma parte dos ouvintes entende isso, eu rompi o patelar e 2 ligamentos, Nossa. então não tenho 2 músculos da perna direita por conta disso. Aí tive que fazer fisioterapia, era sócio de uma pequena academia, tinha uma participação, não tinha trabalho, 4, 5 horas de físio, lá fui eu tentar, vamos dizer, arrumar uma academia que na realidade era uma soma de coisas mal feitas, né? Ah, Aí começou a história, por acidente, foi um acidente. foi praticamente, literalmente um acidente, né? Entrei no ramo por acidente. E aí você entendeu essa quantidade de coisas que tinham erradas nas academias e pensou em fazer a sua própria, aí começou a Smart Fit, não? Eu acho que não, né? A Smart não, Não, né? A aí Bio, começou a né? Bio, né? Na É. verdade era a Bio, Aham. era para ser uma escola de natação. A gente tinha, de novo, né? Erramos o projeto, porque era um projeto vertical, Hum. tinha pouco estacionamento, então você tinha que ter um ticket um pouco maior para poder rentabilizar. Quando você subia o ticket, o bairro não suportava esse ticket, quando você baixava, o estacionamento lotava. Uhum. Aí, do outro lado, fala assim, só piscina não adianta, você precisa botar musculação, aí põe musculação, aí chama consultor, aí acrescenta ginástica, acrescenta luta, acrescenta tudo. No fim, você estava remendando um Frankenstein, quer dizer, então você Sim. estava com o negócio errado. Vamos fazer o seguinte, aprendizado errar faz parte do processo, agora repetir o erro é idiotice. Aí resolvemos fazer uma segunda do jeito certo. E aí Uhum. começa um processo de disrupção e de aprendizado, sempre achando que dá para fazer melhor. Eu sempre falo para Legal. a minha turma, Gabriel, que assim, nunca acho que o filho é seu. Quando você acha que o filho é seu, você se apaixona por ele. Hum. E você precisa ter senso crítico dizendo, tá bom, se eu fosse fazer de novo, como eu o faria? E aí, Aham. como eu faria, quem sabe eu tivesse mudado isso, isso, isso. Então, se você ia mudar, porque não muda já. Isso foi em quando? É, a Biorritmo Paulista 97, e Nossa. aí é a primeira disrupção, porque É. quando a gente faz isso, a gente quer fazer uma academia diferente do que era o padrão de academia e chama um arquiteto, que era o Armentano. E o Armentano nunca ter feito uma academia porque não se fazia. A academia era um negócio meio tradicional, né? Iluminação branca, espelho, piso azul. Falei, vamos fazer um negócio charmoso. Eu acho que essa foi a primeira disrupção, que inclusive traz uma coisa interessante, que pauta o mercado brasileiro de high-end Aham. em cima de um negócio diferente. Tanto que eu acho que as academias brasileiras hoje são muito mais bonitas que as de fora, as de high-end, por conta disso, né? Você tem lá o SIG fazendo Reebok, você tem o Isai fazendo Bodytech, você tem um monte de gente, né? A Patrícia, que trabalhou com a gente, a Patrícia fez alguns projetos. O primeiro projeto da Patrícia Totter foi dentro do Mesmar, foi Ah, dentro da é? Bio, na Bio, Tá fazendo um baita né? trabalho, inclusive, Faz, não, ela é muito né? competente, mas começou com a gente também. Que O André legal. Passoni a trouxe, Aham. eu comecei, vamos fazer um projeto aqui, projeto ali, e fez algumas lojas para a gente, tá certo? Dentro desse formato, né? Nossa, aí depois disso, depois da Biorritmo, e aí veio a ideia da Smart, até é curiosa a ideia da Eu Smart. acho que, na verdade, a Bio, assim, a primeira Bio era muito grande, né? E aí você Ah, começa, eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo para a turma, é que precisa rodar. Tem que fazer certo. benchmark, você tem que olhar, assim, eu falo para o meu pessoal que você vai visitar todo mundo, porque sempre tem uma curva de aprendizado. Se alguém Uhum. está vivo, é que está fazendo alguma coisa bem feita. Sim. Então,
aprenda com essa pessoa e fala: o que, que nós não estamos fazendo, que esse cara está fazendo, que a gente deveria ter incorporado no nosso processo. Então, olhando, começa a olhar para fora, trânsito piorando, em São Paulo, né, todas as cidades latino-americanas elas são muito complicadas. Aham. Então, você começa a ver que você tem que reduzir o tamanho da unidade para ser a zona primária de influência começa a diminuir, Ah, e ao mesmo tempo também reduzir a oferta. Porque a gente fazia um monte de coisa, né? Vai jiu-jitsu, natação, não sei o quê, papapá. Então, você tem que ser bom em alguma coisa. Então, começa a ter uma alteração na bio para ser forte em musculação, ginástica e bike. Pá, certo. unidades menores. é, então, você tinha uma produtividade para o metro quadrado, eu vou ir para 2009, né? Aham. Quando a gente conseguia colocar 1,4, 1,5 alunos por metro quadrado, as high-ends da época, Fórmula, Bodytech, é, é, companhia, colocavam 0,4, o que permitia que você cobrasse um ticket 3 vezes menor com a mesma rentabilidade. O que a gente não fazia, a gente Hum, cobrava 30% abaixo, então fazia muito dinheiro. caramba, cara. E aí você entendeu que existia um modelo de negócio da Smart Fit por conta desse deslocamento, de Não, todas essas questões, que ou... a gente começa a andar para fora, tá certo? Entra, implanta uma cultura diferente, vamos dizer, de entrega, onde o jeito da cultura de aprendizado, em vez Aham, de ser comando e controle, era uma cultura virada para, tá certo, propósito, fazer a diferença na vida das pessoas, e entendendo que o erro faz parte do aprendizado. Então, aham, a gente foi criando, na verdade, gestores com capacidade de gerir dentro da entendi. estrutura. Começa a crescer, começa a dar resultado, você continua indo para fora para ver inovações, tendências, e aí tinha lá uma moça do café, lá, dentro dessa história, perto da Paulista, dizia: por que você não monta uma academia bio perto da minha casa? E era um bairro de renda um pouco mais amassada. Aham, E eu perguntava para ela, falei: quanto você acha que pode pagar? Ela falou: R$ 49, R$ 50. Eu falei: não fecha, né? aham, Aí, ao mesmo tempo, eu fui convidado para o chamado Round Table nos Estados Unidos. Nesse Round Table eram academias de diversos lugares dos Estados Unidos discutindo marketing, vendas, etc. E eu era, sei lá, corpo estranho. Eu fui convidado e escutava os caras, contabilidade, vendas, tudo muito diferente, mas tinha algum aprendizado. E se sei. falava da Planet. Então, na verdade, a Planet era uma redução, uma radicalização, ou seja, vamos simplificar mais o modelo. Aham, Vamos trabalhar com oferta só de musculação e cardio, com um sistema, tá certo, que a gente não tinha no Brasil, que que era era o tudo sistema junto, de né? recorrência, de Ah, cobrar do cartão. Você tinha 3 cheques, 6 cheques, 12 cheques, 15 cheques, aquilo era uma confusão, desconto leva para o banco. nossa. Então, tinha um burocrático muito grande e um processo de gerenciamento de aulas, etc., de serviços muito grande também. Então, a gente volta de lá, dos Estados Unidos, e fala: pô, vamos fazer uma aqui para experimentar? E aí foi aquela história de pular no escuro. Fala: putz, você vai gastar, montar uma academia inteira, será que para de pé 49? Será que vai encher antes da hora? Não enche também. É, a gente já estava já com caixinha que nos Aham, permitia usar e fazer uma bobagem, né? Aí tivemos que criar um software de recorrência, foi o primeiro software de recorrência no Brasil, de todos os setores. Isso podia ter caramba. sido vendido, inclusive, no É, mercado, porque reverberou pro mercado inteiro, né? mas podia ser sido vendido para o mercado geral, não só de Sim. academia, né? Aham. E aí soltamos. Aí quando solta, tá certo, para ser honesto com a turma, tinha que dizer para a turma que a academia não é que não tinha professor, mas você tinha uma certa autonomia, você reduzia o Ah, staff. E aí sempre o mercado reage, né? No primeiro momento, um monte de denúncia, não tem professor, minha crefe, né? Fiscalizar, precisa fazer tal coisa, mas o produto a entrega era o muito produto era consistente. esse, né? É. E era muito consistente. Primeira loja encheu, nós entendemos, foi, pô, vamos continuar crescendo nisso, né? Vamos estruturando, ajustando, vamos dizer, como é que chama, toda a parte de tecnologia. Aham. E daí nasceu a Smart, nasceu em 2009, começamos a andar. Caramba, e hoje é um baita sucesso, né? É. Vocês mudaram praticamente o mercado. E aí tem uma questão também com relação ao IPO. A gente vê que é um mercado, mesmo que está muito desenvolvido, muito forte, você vê que as outras redes também não pensam tanto em IPO, pensam mais nessa parte de franquias. Por que você resolveu ir mais para o lado do IPO em si, né? Com esses investidores, fundos e tudo mais, e não a parte tanto de franquias? Acho que dentro dessa história, tem que começar a aperfeiçoar, ter um modelo para ter algum valor ou ativo, né? Aham. Eu usava dizer antes de gente criar a Smart, em 2009, que a academia, na verdade, era um casamento sem data para acabar, Uhum. porque é, você, no fim, naquele modelo anterior, você não tinha um negócio, você tinha um emprego.
Porque você chegava às 6 da manhã, os problemas se repetiam, saía às 11 da noite, e esse negócio teu não tinha valor. Me diga que a academia, tá certo, até 2014, 15 ou 16, foi vendida para alguém. Quem comprou o quê? Ninguém comprava nada, porque Aham. assim, era muito informal, né, é um ativo, vamos dizer, mal desenhado, e de um Uhum. tamanho pequeno, tá certo? Aham. Uma contabilidade errada. Então, aquilo não tinha valor. Em 2009, quando começa a Smart, em 2010 a gente assina com fundo de private equity. E era uma decisão de dizer assim, ó, eu tinha 100%, e aí eu passei a ter um sócio, que quem tem sócio tem patrão, com Aham. 50%, com regras de governança. Foi uma mudança de patamar. Deve ter sido uma mudança muito drástica, né? É, Para você ali também de entender como funciona esse mercado, eu já sabia, não sei. não, nesse momento a expectativa é vamos crescer para poder fazer isso valer alguma coisa, né? Aham. Então, tinha lá uma pressão de entrega, tá certo? Tinham processos que você tinha que implantar, tinha lá auditoria, governança, reunião de conselho, quer dizer, um negócio que não era muito grande, mas tudo isso, né, todos esses aprendizados, eles foram criando uma empresa mais robusta, né? Criando Uhum. uma estrutura que fosse fazer diferença no mercado. Aí chegou uma hora que, pô, vamos para fora, vamos usar ir para fora, porque a gente já tinha software, sistemas, time, gestão, cultura, e falou, vamos desembarcar no México. Aí começamos essa jornada de tornar, né, a Smart e a empresa uma empresa não mais brasileira, mas Aham. uma empresa, vamos dizer, que até acho que bem legal, né? Você conseguir ser bem sucedido em 16 países e 60% da receita ser fora do Brasil, acho que é uma vitória, um bom trabalho do time nosso, que fez uma baita diferença, né? E hoje, antes, né, da gente chegar na parte do cenário fitness que eu preparei aqui para você a pergunta, como é que foi o processo da pandemia para vocês, assim? Porque o impacto é grande numa academia pequena, mas também pode ser grande numa academia gigante, né, como Eu acho que vocês, tem né? um livro do Salim Taleb Hum. que fala o cisne negro, né? Aham. É um evento que você não prevê, né? Acho que dentro desse negócio da pandemia, acho que gerir empresa, o mais importante, Tadeu, vai ser acertar o cenário. Tá. Se você errar o cenário, cara, não tem, vai bem, a empresa vai bem, onde está o desastre? Você não tem o cenário claro. Eu acelerar quando você vai ter uma recessão. Eu, tá certo, não acelerar e o mercado crescer. Ou eu não ter caixa suficiente para uma catástrofe. Ou, né, que é o caso da pandemia, e a pandemia era assim, tinha em 2019, a gente tinha feito uma mudança de controle, quer dizer, então tinha o sócio Pátria, tinha um fundo que ele tinha que migrar para um outro fundo, e nessa migração entraram parceiros novos, entrou o CPP, que é um fundo vamos dizer, do Canadá, entrou a Dynamo, entraram uns parceiros grandes, o Pátria diminuiu a participação, e entrou um dinheiro no caixa, e a gente já tinha construído, acho que umas 190 academias em 2019, Aham. e projetávamos 210 para 2020. E estavam com o pé no acelerador. Aham. Aí eu estava em Marrocos e vendo na TV, a TV italiana, com um negócio de Milão acontecendo. Putz, fecha, tal, tudo. Liguei para minha turma e falou: vai irreversível, vamos fechar. Mas o 2015, o 15 de março, se a gente lembrar, era nós vamos ter que fechar 60 dias Aham. para atenuar a curva, para dar tempo de a gente melhorar, vamos dizer, o equipamento hospitalar, ou seja, ter mais leitos, etc., para depois, em junho, julho, voltar. Então, nesse momento, você fala, bom, o cenário que você tem na mão é, daqui a 90 dias, volta tudo ao normal. Você não para a obra, você não muda os Aham. quadros, você não põe de férias, não põe de férias. Resultado, você continua operando como se aquilo não existisse, pagando os aluguéis, pagando os salários, mas sem entrar receita, pela parâmetro de cobrar dia 15 de Aham. março. Que até aí a gente não imaginava que ia durar tanto E tempo, né? ninguém sabia. Então, É. assim, quando você não tem o cenário claro, você fala assim, ó, isso aqui vai durar 2 anos, Aham. vai ficar fechado, você vai chegar para o dono do imóvel, vou te devolver o imóvel. Ele fala, não quero receber. É. Você põe a layoff, se tivesse que demitir, demitia, se tivesse que parar a obra, parava a obra. Como o cenário não foi claro, e ele chegava em setembro, vai voltar tudo, aí foi tudo fechado de novo. Aham. Isso fez com que a gente chegasse em dezembro, no ano 2020, a gente perdeu R$ 1 bi. Nossa, cara. E aí tivemos que fazer um aporte de 500 milhões, que a gente tinha Aham. coisa dentro. Mas esse aporte não era suficiente. E quando chegou em março, com
garantisse que a gente tinha que dar de banco, tudo que a gente chama de COV, né? Qual que é a dívida sobre EBITDA, que o banco vetou a solvência. Aham. E falou, ó, vocês não estão solventes. Aí nós tínhamos duas situações, tá certo? Ou fazer um empréstimo mais parrudo, ou tentava um IPO. E nós pegamos uma janela de 60 dias que nos permitiu fazer, porque a gente já tinha feito uma história com investidores ao longo de 2012, 14, 16, 18, 20, acessando o mercado, mostrando a empresa. Sim. Então, essa turma Os roadshows, né? roadshow para captar, roadshow para mostrar a empresa. Em 2019 era para ser IPO e virou, vamos dizer, um deal privado. Então, tudo Aham. isso junto fez com que a turma que olhou para o projeto falou: "Pô, esse pessoal tem consistência e sabe gerenciar." Hum. E aí nós produzimos um negócio meio que não tem pé nem cabeça, porque a pergunta é: quem é que compra uma empresa fechada? Quem vai comprar ações de uma empresa que está abrindo, que está fechada e perdeu 1 bi no ano passado, No meio de uma no pandemia. meio de uma pandemia? E nós tivemos 26 vezes demanda contra oferta, Caramba! e a empresa chegou a valer 20 bi. Né? Caramba, cara. Não tinha nenhum sentido aquilo. A gente olhava um para a cara do outro Não, e não falava assim: fazia. não. Assim, um monte de investidor, todo mundo, pô, eu quero, mas de 220 reuniões, tomamos 180 ordens. Aí a gente Ah, estava preparado para, na volta da pandemia, ou com esse caixa, foi, pô, agora está voltando, a gente começa a crescer mais a deu o empresa e respiro que acelerar. precisava, né? Deu o respiro, não, entrou um dinheiro no caixa, ficamos caixa É. líquido, tudo. Agora já estamos endividados de novo. Não é mais uma dívida controlada, né? E crescendo a passos largos, né? É uma Isso. dívida mais de investimento do que qualquer outra coisa. Eu acho que assim, o que quebra a empresa não é o econômico, é o financeiro. Aham. Você dever muito no curto prazo sem lastro, Uhum. ou você não ter uma dívida compatível com as suas gerações de caixa. Hum. Se você faz isso aqui sem olhar, trabalhar com curto prazo, qualquer soluço, qualquer cisneria, qualquer mudança de cenário pode te colocar numa situação difícil, né? Então, Sim. isso é um aprendizado que eu tive lá em 1995, quando houve uma mudança de governo lá na usina, que a gente entrou e tinha lá um financiamento de exportação que ele vencia a cada ano. Aham. Então, num governo novo, não foi tão fácil renovar e a empresa sofreu muito. Nossa. Então, esse negócio eu levei para a vida. Foi nunca mais eu fiquei com financiamento curto sem ter uma baita cobertura para poder pagar. Sensacional. E aí, entrando agora um pouco pro mercado fitness, né, Edgar? A gente tá vendo um boom absurdo, né, nesse mercado. A gente estava até conversando agora nos bastidores. Como que você está vendo esse boom pós-pandemia e tudo isso que está acontecendo no mercado fitness? Eu acho que tem duas situações, né? Primeiro uma mudança geracional, né? Então você olha para o Instagram, para rede social, todo mundo praticando atividade física. Eu Uhum. acho que tem aí vamos dizer, um efeito de munjar os Ozempics, etc, etc, que devem ainda trazer um outro benefício, um outro Ajudam, né? crescimento, né? É. Pega uma população americana, hoje 10% da população está tomando remédio, está tomando algum tipo de GLP-1, Aham. né? E crescendo e obesidade caindo. Mas ao Inclusive, eu mesmo tô tomando, viu? mas funciona, tá certo. Acho que agora tem a tal da eritrotrida lá, que inclusive evita que você perca massa muscular, e acho que tem uma série de medicações novas É, que saem daqui até. Então, a turma diz que até 2030 não deveríamos ter gente com obesidade, que é muito bom para o sistema de saúde também, né? demais, demais. É, o nosso sistema, quer dizer, o nosso negócio, ele tem uma série de vantagens, tá certo? Então, tem uma demanda que deve ser bastante grande, mas, ao mesmo tempo, ele não tem barreira de entrada. Você tem aí Exatamente. o varejo amassado, um monte de imóvel disponível, o cara olha e fala: o que está dando dinheiro? A academia está dando dinheiro. Então, assim, cresceu muito no passado e vai, olhando para a feira aqui, né, Tadeu, de 18 Aham. para 28 mil metros, todo mundo muito animado, crescendo muito. Então, assim, de novo, será que o mercado vai crescer tanto assim nos próximos 12 meses? Crescer perto do que essa turma está crescendo? E eu estou Aham. vendo, né? Porque quando você está muito animado, você deixa de ter o conservadorismo. Aí você pega o imóvel errado. Aí você pega, né, você vai fazer o teu crescimento baseado em endividamento, de alguma antecipação, Empolgação achando que vai total. ganhar dinheiro aqui, então É. você projeta que isso vai acontecer. Mas se você estiver sozinho, isso aí Aham. de fato iria acontecer. Com uma coisa randômica, tem um monte de gente abrindo um monte de coisa, você depois descobre que você tem uma academia que vai abrir do teu lado, que outra vai abrir Aham. aqui, e aqui você está trabalhando numa zona, é diferente do que eu falo de uma rua que você coloca, fala: tem uma rua em São Paulo que só tem 20 lojas de sapato. Eu Aham. quero comprar sapato, eu vou nessa Vai loja, lá. né? Aham. Agora, se tiver 20 academias na mesma rua,
as 20 vão quebrar. Então, esse negócio, como ele é randômico e você não é aleatório, às vezes você pode começar a ter mais oferta em determinadas regiões do que existe de demanda, apesar da demanda ter, vamos dizer, um crescimento nesse período. Vai ter. Aham. Pergunta é se essas duas coisas se ajustam. E Sim. do outro lado, a gente tem aí uma história que me preocupa um pouco, é que algumas faixas de renda estão altamente impactadas por bets e Caramba. por financiamento, porque o cara toma no crediário e esse juro de 15%, Tomando juros a e 15. eles fixam, o 15 é a Selic, né? É, não, tomando a 16, Não, 17 não, para mas frente. quando ele vai fazer um financiamento, como Aham. tem risco de crédito, o cara mete 50, 60 É. juros de cartão de crédito. Então, a gente começa a ver que do que você vai cobrar de cartão nessas regiões, já está tendo uma inadimplência maior. Você tinha 3% rejeitando, vai ter 5, 6. Uhum. Então, é um momento, tá certo? O sujeito tem que olhar e falar assim, ó, estou preparado para um cenário desse? Hum. Se o mercado lá na frente der uma apertada e eu perder 15% do meu faturamento, como é que eu fico? Tem. Se eu estou projetando abrir uma academia em tal lugar, e estou projetando 250, como é que ela para com 200? Hum. Se todo esse negócio se fizer sentido, você previu a história. Agora, Aham. a gente, assim, quando está tudo muito animado, você deveria ser um pouco mais conservador. Quando está todo mundo muito conservador, quem sabe você pudesse ser um pouco mais arrojado. Aham. Sempre olhando quanto você tem de caixa para uma eventualidade. Sim. E Assim, tem muita gente também que está entrando nesse mercado, e até em franquias mesmo, né? Que não são do mercado fitness, né? Então, uma coisa eu não sei se também você, mas o que me preocupa muito é a galera que está entrando meio que não sei o que é isso, mas estou entrando porque tá bom, sabe? paleteria É mexicana, né? perigoso, né? É. Começa. O cara dizia, não sei quem falava lá no mercado financeiro, dizendo, pô, olha, a hora que o sapateiro começa a comprar ação, né? O cara que vai lá engraxa o meu sapato começa a É. comprar ação, acho que está na hora de vender, porque para todo mundo, sem desmerecer, mas está dizendo, Sim, pô, é. tá todo mundo com uma baita euforia, achando que sobe, Uhum. sobe, sobe, e acho que essa história é assim. Tem um modelo de negócio, você precisa entender ele, precisa trabalhar com cenários. Certo. Então, o cenário for, se tudo for muito bem, tudo está ótimo, beleza. Mas e se tudo for muito difícil? E se a gente tiver uma contração de 15? E se o ano que vem esse juro não cair? E se BET endividar? E se abrir um monte de gente do meu lado? Né? Então, olhando para tudo isso, eu passo por esse problema, eu consigo passar por esse problema? Eu consigo chegar do outro lado da piscina mergulhando? Aham. Consigo. Fala, ótimo. Então, vou para frente. Não, eu tenho o dinheiro certo, e se der alguma coisa errada, você piorar, eu me afundo. Então, mude seu modelo de negócio agora, Uhum. né? Ponha lá um pouco mais de combustível no tanque, um pouco Aham. mais de ar no cilindro, para poder atravessar a E, piscina. e a nível de gestão também, né? Porque, por exemplo, vocês estão super preparados para caso aconteça alguma coisa, vocês têm um nível de gestão que eu dou exemplo em todas as palestras que eu faço. Agora, tem algumas pessoas, por exemplo, que estão entrando nesse mercado que geralmente o gerenciamento do cara às vezes é um Excel, né? Então, trazer esse profissionalismo para o mercado fitness é muito importante também para estar preparado para esse tipo de coisa, né? Do tamanho que a gente está, não dá para ir como é que chama, no eu acho, né? Não, não, Tudo é. machine learning, é dado, é É. informação, a gente é muito diretivo nisso, e a gente Uhum. tem aí 16 países que você consegue amortecer esses. A gente já, por essa própria situação, a gente fala, bom, onde eu voltar, né? Se aqui Aham. piorar um pouquinho, aqui melhora um pouco, não está acontecendo, a gente tem performado bem em todos eles, bastante, bastante parecidos. O Aham. Brasil, esse ano, até apresentou uma performance um pouquinho melhor dos outros, tal, mas isso cada ano é de um jeito, né? Então, Sim, sim. E de um outro lado, impulsionado também por essa tendência das pessoas irem para academia, né? sim, Eu sim, falo sim. muito que o pessoal hoje em dia não está indo mais tanto para academia só porque o médico pediu, né? Eu falava para a turma, o pessoal fala assim, mas o negócio é o seguinte, né? Você não está preocupado com esse aumento? Eu falei, eu estou. Acho que assim, né? Acho que está um pouco exagerado. Mas acho que quem deve estar mais preocupado é quem fabrica cerveja e uísque, porque o povo está bebendo menos. Esse cara deve estar preocupado, porque esse, de Aham, fato, vai ter uma contração de consumo no produto dele, né? aham, O nosso, nós não vamos ter uma contração. O que nós podemos ter, né, como cenário é uma super oferta, ou seja, ter mais oferta que procura o tamanho da oferta que nós estamos criando
dentro vamos dizer, dessa expansão desenfreada, né? A oferta ela ir mais rápido do que o que está expandindo na demanda, né? Está expandindo uma demanda. Então, Caramba. isso cria, vamos dizer, não é uma catástrofe, Aham. mas você acaba tendo rentabilidades menores, tá certo? Margens menores, se isso tiver a acontecer. Se a tua margem estiver muito apertada, te põe num problema. E também tá vindo, né, um público diferente para as academias hoje, né? Porque você vê a geração Z cada vez mais saudável, não querendo ir para balada, não querendo coisas que façam mal à saúde. E também o wellness, todo mundo agora fala de wellness e tudo mais. Você vê como uma grande tendência desse mercado, inclusive vocês lançaram agora lá, né, a Biorritmo Ibirapuera, que vocês fizeram agora, né, que ficou É, maravilhosa. sim. E você acha que é uma tendência esse mercado wellness cada vez mais forte aqui no Brasil? Eu não tenho dúvida. É, Acho que não é aqui no Brasil, acho que no mundo no mundo inteiro. inteiro, Você né? pega os Estados Unidos, cresceu 8 milhões, acho que 9 milhões de consumidores em um ano. Aham. Na Europa, 7, no mundo todo. Assim, o pessoal entende. Passamos por momentos, né? Quer Uhum. dizer, o pessoal não se exercitava, depois começou a se exercitar, dizer, pô, é perigoso, você precisava de um exame médico para ir para a academia. Falei, não, se o cara... Mas tá bom, mas então quer dizer que o perigoso é se exercitar. Fumar, o cara não precisa de exame Não médico, não precisa precisa dizer nada. mesmo. Agora, fazer Faz beber sentido. pode, né? Agora, correr na rua, agora, para ir para a academia, não. Quando tiver gente lá, professor, está cuidando, Aham. caminhar numa esteira, tem esse negócio. Depois, quando começa a ver que são duas coisas, né? Eu tenho até uma brincadeira, É. quando a gente começou a Bio, né? O pessoal falou, vamos fazer um programa para trazer os pais da gente, tá certo? Que o pessoal mais velho não vai para a academia. Eu falei, olha, e os professores na sala, eu falei, o pai de vocês treina? Falou, não. Falou, se vocês não conseguem convencer o pai de vocês, que são professores de educação física, como é que vocês acham que nós vamos convencer o resto da população? Faz Então, na sentido. minha cabeça, aquilo era o seguinte: o ambiente da academia, para quem nunca viveu uma academia, ele é bastante agressivo. Sim. Já chega numa catraca, depois aí passa lá, tem cara com ferro caindo, a dumbbell, que pega aqui, Força, mas né? tem mais um cara, tá, Aham. você olha para aquilo e fala, pô, um cara mais velho não entra. Aham. Mas tá cheio de velho hoje. Por quê? Porque os caras envelheceram na academia. Eu Faz. tenho lá 68 anos de idade e faço todo dia academia. Aham. Agora, em 1997, você pega um cara de 68 e vai para uma academia, o cara fala, você está louco, eu não fico aqui nem um segundo. Então, nós temos um espectro maior, é Aham. gente de geração mais velha, tá certo? Da melhor idade, não sei como é que chama esse negócio, praticando, Aham. e o pessoal mais novo, meninada, né, dado a influência, etc., também Muito forte, praticando. né, inclusive. Então, É. então, nesse negócio, você tem aí uma demanda crescente, tal, tudo, E falando e em influência, já até a quantidade dessa geração Z que está vindo para a academia hoje até muda um pouco o modelo de negócio no sentido de como você vai atingir essa galera nova, né, para trazer para dentro das academias. Porque é uma galera que ela já vem com a tecnologia no mundo delas, elas nasceram com a tecnologia, né? E os influenciadores que elas estão seguindo e tudo mais já meio que moldam um pouco mais sobre a percepção delas sobre a academia, né? eu acho que assim, é uma mudança cultural, É, uma né? mudança quando a geração mais saudável praticante, né? E acho que essa própria história de, vamos dizer, dos GLP-1, dos remédios e tal, né? Às vezes é difícil, né? Tem um problema, o mercado americano está grande, mas deve crescer muito mais, porque eles têm problema de alimentação. Você pega no Japão, o cara é treinado desde criança, você não vê japonês com sobrepeso. É, E eu falo para a turma, praticar exercício físico com um sobrepeso grande é sacrificante, cara. Subir numa sim. esteira, correr com 7, 8, fala, gente, estou com 10 quilos acima do peso. Está com uma criança de 10 quilos nas É. costas para correr. Quem é que corre com 10 quilos nas costas? É mais difícil. É por esse motivo até que eu comecei a utilizar o Monjaro. Não, eu acho que Né? assim, o Eduardo Paes fez um comentário, o prefeito do Rio de Janeiro, Ah, dizendo que ia aplicar o Ozempic na população. Eu estou pensando, falou assim numa conversa. aham, Brilhante, cara. Porque assim, é melhor você gastar um remédio de uso recorrente, que melhora a vida do cara, aham, torna ele mais saudável, que vai sinistrar menos o sistema de saúde, porque a consequência é pressão alta, é um monte de outras coisas. Então, esse negócio tende, com um monte de pesquisa, com um monte de gente, um monte de fábricas farmacêuticas lançando isso, aham. tende a tornar, vamos dizer, a prática mais fácil. Então, você É, vai trazer mais, com a população extremamente obesa americana, você começa a perder mais peso, os caras vão mais. é. Você vão mais, tá certo? O nosso mercado é bom. E se eles estão mais magros se exercitando, para o sistema de saúde que está colapsando, porque as contas hospitalares são muito altas,
esse sistema vai pressionar mesmo o menos orçamento dos governos, dos estados, dos países, Exato. tornando, vamos dizer, melhor a vida de todo mundo. E por isso até que eu estava vendo aquela pesquisa da HFA que saiu agora, né? Que eles falaram que os governos dos outros países já estão começando a implantar tanto a academia, né, no plano de governo, como até a utilização desses remédios. Porque, assim, da minha experiência própria com relação ao remédio, eu estava com sobrepeso, mesmo fazendo esse trabalho com as academias, e o remédio, ele não mudou a minha postura no sentido, né? Ele mudou a minha postura com relação ao tipo de comida que eu comia, e depois me deu um gás a mais para ir para academia, porque eu estava vendo o resultado vir, né? Então eu acredito que seja, eu acho que a porta de entrada para a pessoa que está com sobrepeso ou a pessoa que ela está com uma obesidade já, justamente para ele entender que aquele processo está sendo feito de uma forma gradual, mas está tendo resultado, né? E a pessoa vai mais para academia. Muda a vida da pessoa, né, Muda, Tadeu, né? cara. Se Nossa. sentir mais leve, É, né? Se olhar no espelho, tá certo, e ficar, né? Pô, tá dando resultado. A hora que você começa a ver que o negócio tá funcionando, quer é. fazer tenta aprender um negócio, não aprende, você desiste. Agora, se você Aham, tá vendo que aquilo tá dando certo, você anima. Você quer, é. porra, se ele tem problema de matemática, vou fazer mais, mais, mais. Então, cria, acho que, uma euforia. E, ao mesmo tempo, tem um outro efeito, que é reduzir o índice glicêmico, porque você É, não tem pico de glicemia porque está se alimentando melhor. Ou seja, é muito bom. é Acho que é muito maravilhoso, bom, acho que é maravilhoso. muito bom. Inclusive, uma das pessoas que me ajudaram a fazer isso daí foi o próprio Diogo, viu? É mesmo? Quando eu fui no escritório, que ele falou assim: Ó, você precisa dar uma emagrecida É agora. Eu falei: Não, eu pra preciso sommelier mesmo. tá tomando muito vinho, É, né? Vamos parar daqui. mas me É, mas ajudou bastante. E aí, agora, falando um pouco mais também sobre essa expansão muito forte de vocês, e quando eu falo sobre os números da Smart Fit, inclusive bateram um recorde de quantidade de unidades abertas em um único mês e tal, como é que é gerir toda essa galera? Como é que é o processo, né? O que que vocês fazem ali dentro para conseguir ter esse processo tão consistente de crescimento? é assim, tem dado tudo quanto é jeito, né? Você tem hoje, são 17 mil colaboradores Nossa. em 16 países, né? Então, tudo é processo, tudo é sistema. Então, comitê de pontos, tá certo? O pessoal, vamos dizer, de área de engenharia de dados, checando, tá certo? Renda, Uhum. se o cara caminha, vem a pé, se vem de carro, quanto. A gente tem exatamente quanto a gente pode pagar de locação no imóvel. A gente tem lá um land bank de imóveis, uma oferta, tá certo? Boa parte dos imóveis que estão com a concorrência passaram nossa mão, a gente negou. E a gente olha para aquilo e fala, bom, então a estrutura é como monta, como desenha, tem uma área de arquitetura bastante potente, Uhum. que tipo de máquina coloca, a gente é muito diretivo também do de supply do que compra, Uhum. qual que é a longevidade desses Tem equipamentos, a padronização, né? É. padronização, que se não fizer isso, estamos lascados, né? E deve ter uma sinergia absurda com os fornecedores, né? Tem, Porque é uma tem. demanda enorme, né, cara? Isso aqui como é que nós devemos montar aí no semestre lá 180 lojas, né? Então, Nossa, eu cara. acho que tem um pouco mais que isso, né? Fora as micro jeans também, né? Fora umas 90 salas de micro, fora mais as 10 biorritmos, né? Então, Hoje vocês estão com a Smart, Bio, de micro jeans, acho que tá Velocity, né? Velocity, Tonus, Aham, Aera, que é o Pilates, que aham. era o One, chama Aera agora, o Vidya, o Tonus, o Jeb e o O, Race. e a Nation E também, o né? Race e a Nation. É. Então, E esse mercado tá forte também, né? De peso, inclusive nesse estudo agora da HFA falou bastante da parte de musculação que tá cada vez maior, peso. O pessoal tá indo buscar musculação forte, né? sim, isso vai mudando de lugar para lugar, né? Ah, E vai mudando também de bairro para bairro. Então, vamos dizer, bairros onde você tem mais parques, mais acesso ao ar livre, hum, o pessoal, de repente, vai fazer um pouco de aeróbio fora da academia, vai fazer um pouco na rua, aham, né? E a hora que você tem um bairro um pouco, vamos dizer, mais zona um pouco mais perigosa, um pouco mais, tá certo, com menos oferta para você poder correr na rua, um lugar com um morro, por exemplo, tal, você precisa ter mais cardio. Então, tem também uma ciência de como montar a loja em função da micro-região, né? ah, É, sim. agora, sim, o pessoal entendeu que praticar a musculação, o cara falou assim, vou subir no meio. Tinha uma história que o Carnevale, que trabalhava com a gente, falou, e eu acabei parafraseando ele, Ah. e virou trends, não sei o quê, lá no UOL, foi a frase mais. Que era assim, que ele falava assim, pô, a forma segura de você fazer um cara ganhar peso é fazer ele caminhar durante 30 dias, 30 minutos numa esteira.
Eu falei, mas por que carne de barriga? Porque ele acha que que teve um gasto calórico gigante naquele momento, não teve, sai com fome e acaba batendo lá uma lajotinha, um doce, alguma coisa assim, consome 400. E ao final de um mês vai dizer para você o seguinte, ele falou, esse negócio de academia engorda, que eu estou mais gordo, Eu tá tô mais certo? gordo. A hora que você faz a musculação, que é o aumento da massa muscular, melhora teu metabolismo basal, então você passa a consumir calorias parado. É verdade. É um fisiculturista grande, ela consome 4, 5 mil calorias Sim. parado, né? E a gente, com o nosso metabolismo basal, consome 1.800. Se a gente consegue levar para 2.100, parado, você consegue se alimentar um pouco mais ou perder peso. E parece que a galera tá entendendo isso, Tá, né? Porque tá. você pega as academias, pelos números deles, saiu de 20 para 40% a área de peso, né? De peso na É, academia, na área de força, né? isso. Está todo mundo aumentando porque tem essa demanda e aí é o correto, né? E o cardio até menor, né? O cardio, mas é que também o cardio era exagerado, né? Aham. Depende muito do momento que você está, né? Uhum. O México, por exemplo, o cardio ainda é um pouco maior, porque a Ah, população está menos nessa vibe. Eu acho que você chegar na Ásia também, a China, por exemplo, né? É, é... Não, tem um negócio, tem uma empresa que saiu no ranking da IRSA, ah, chama Chokozap, Choco qualquer coisa, tudo, de uma empresa japonesa ah. que eu falei, mas que negócio desse? O cara está de uma hora para outra, parece sujeito, abrir não sei quantas lojas, tá certo? Tem lá não sei quantos milhões de clientes, tá? A empresa vale mais do que a gente. Onde é que apareceu esse negócio? Aí foi procurar o que era essa tal de Choco, não sei o quê, né? E era uma lojinha de 150 metros quadrados, que tem um cardio, tem uma esteira, tem isso, tem aquilo, tem meia dúzia de coisinha, mas vende chocolate, vende, como é que chama? Faz tratamento, faz Aham. laser, vai. 150 no Japão e o cara treina de roupa 10 minutos. O Ah, cara entra, faz lá 10 minutos de esteira, caminhada. aham. Eu acho que no Japão deve ser muito fácil achar lugar para fazer isso. Aham. Caminha 10 minutos, sei lá, consome um negocinho lá, um shake, ou faz um tratamento, qualquer coisa, tá, vai embora e tem lá 1 milhão e não sei quantos mil clientes desse negócio pagando Caramba. $40 equivalentes num negócio que você fala, pô, não tem banheiro, não tem vestiário. É bizarro, eu não imaginava, eu nem sabia que existia Chocozato, tá Chocozável, certo? depois eu vou pesquisar. Inclusive, tem algumas coisas que estão vindo de tendência agora nas últimas feiras, né? E uma delas até tem aqui agora na IRSA, que é uma empresa que você entra literalmente dentro da esteira, só que ela usa vácuo, usa calor lá dentro e tal, e diz que você queima 1.000 calorias ali naquele momento, na sessão de treino, né? Eu não sei, nunca testei, mas falam que é bom. Especificidade, né? Mas, É, assim, eu não sei se a gente está mais preparado para a tecnologia, porque assim, todas essas alterações, acho que assim, nós vamos chegar nisso, né? Você pega lá a IDIN, a Tecnogin, com um aham, sistema, vamos dizer, que regula a cadeira, etc., com motor elétrico e tudo. Mas a hora que a gente vai lá para fora ver isso, Tadeu, também, rodando na Alemanha, rodando na Espanha, rodando. O cara monta a IDIN e monta o peso livre do lado. aham. E na Edim tem um monte de velhinho e no peso livre tem a turma nova, né? Então, é Aham, assim, mas pô, o cara pode frequentar lá, não está frequentando. Acho que o cara acha legal aquilo, entendeu? aham, Do outro lado, também tem uma barreira, porque esse produto é muito caro ainda, né? Então, é muito sim. caro para você implantar. Uma máquina dessa custa $2.000, $12.000 FOB, Uhum. para trazer para cá é mais complicado, né? Não, imagino. E aí também falando um pouco, né, dos próximos passos de vocês, eu não sei se você pode falar, mas tem ali já dados ou metas dos próximos passos do grupo em si, em quantidade de academias, A tendências. gente, a gente tem um guidance que dá para o mercado, que a Uhum. gente faz, tá certo? Deve fazer aí entre 340 e 360 lojas, tá certo? Dentro Uhum. do ano de 2025. Esse número deve ser próximo a isso nos próximos anos, tá certo? Pode Uhum. acelerar um pouco ou diminuir. Tem aí um white space que a gente olha para as regiões que a gente ataca hoje, dentro das condições de mercado. A gente acha que a gente pode dobrar de tamanho, ou seja, sair das 1.800 alguma coisa, chegar próximo às 4.000 lojas, dentro desse formato, mais Uhum. estúdios, mais. Ou seja, tem aí mais uns 5 anos aí de trabalho, né, para Algumas aquisições. esse próximo desafio aí, dentro dessas diversas geografias, né? Mas é assim, um bom É. desafio para a turma, né? A empresa precisa crescer, a É, empresa precisa crescer, senão e tá num momento bom para é, isso também, né? Por mais que a gente tá com juros tão altos, acho que tá num momento propício, né? crescer ordenado,
né? Crescer dando oportunidade, crescer. É assim, quando você tem crescimento, são duas coisas, né? Quando você é adolescente, tudo que você põe de energia é para ir para cima, Aham, né? Quando você para de crescer, você para de consumir essa energia e começa a crescer para o lado. E a empresa tem essa história, né? aham, Começa a falar, não, agora vamos melhorar tal negócio, vamos. Se é muito grande, vamos comprar um avião que a gente precisa rodar as lojas e tal. aham, Nós temos que ser espartano nisso e o crescimento produz oportunidade. O cara era gerente, vira regional, o sujeito é regional, vai para outro país, né? Você aham, tem outra oportunidade. Então, isso cria uma dinâmica dentro de casa importante, tá certo? é, Você falar, que eu vou ser daqui a 2, 3, 4 anos? As pessoas vão se aposentando, vão saindo do negócio, outras aham. entram. Então, isso que dá uma motivação forte para o time. Não, sensacional. A gente já está encaminhando para o fim, mas, cara, é, se você pudesse dar uma dica para esses novos empresários que estão entrando no mercado fitness, essas pessoas que estão entrando no mercado fitness, qual seria? Eu acho, Tadeu, que assim, fora se ser bastante conservador, né, no teu. Porque o Brasil tem isso, né? O Brasil é um país que é perigoso, né? Você pega lá, o juro era 2% e de Aham. repente virou 16% a taxa básica, né? Pô, em nos Estados Unidos, se fosse de 2 para 4, quebrava todo mundo, se for rápido. Aqui, 2 para 15, a turma está de pé, mas está Hum, pedalando agora. Sim. Então, precisa ser previdente nisso. E aí, assim, uma leitura. Eu li muito, fez muita coisa dentro da Smart, do NPS, tá certo? O mercado hoje tem NPS, porque a gente começou a implantar NPS e tinha um sistema de tracking. O Aham. Rogério Aranda, que trabalhava com a gente, gerente, depois saiu para montar um software de NPS que vende para o Que vende mercado, para né? você, inclusive. Né? Não, para mim, não, a gente tem um sistema Ah, já interno, tem o interno lá. mas Aham. assim, o produto dele é bastante bom. Nós É, usávamos na Bio, não usávamos na Smart como um todo, que mas tinha legal. isso aí, né? Então, acho que um livro que eu recomendo, tá certo? Que é As 5 Disfunções de uma Equipe, do Patrick Lencioni, que ele mostra a pirâmide comportamental e é muito Hum, fácil de você operacionalizar na tua academia. Então, um negócio de legal. uma leitura que o sujeito fala assim, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Se seguir aquilo, né? Você melhora o teu ambiente de trabalho, você melhora o engajamento da equipe, você melhora o teu resultado, né? Aham. Então, não tem 30 livros diferentes, 40 coisas diferentes, mas você vem aqui e dá muita dica, muita informação, o cara fala, tá bom, mas eu tenho É. 12 horas de trabalho, não dá para ficar lendo 10 livros, implantando 10 coisas. Aham. Então, faz uma coisa bem feita. Então o foco seria esse livro aí. Se fosse para decidir um. Assim, o cara precisa sair com alguma informação, eu contei um monte de história, mas assim, o que eu levo para casa? Aham. Pô, Inclusive estava até aqui. Eu ia pedir uma indicação de livro para você. eu acho que não, porque isso é bem legal, tá certo? Aham. E aí, uma história que eu acho que eu vou falar amanhã na palestra, tá certo? Aham. Então, que é, que é a história do Décio Silva, da Vego. Assim, para quem que você referenciaria como empresário brasileiro? Eu acho que hoje eu queria fazer uma homenagem para o Décio Silva da VEG. Eu acho que ele faz um trabalho espetacular, que assim, ninguém sabe quem. Você nunca ouviu falar do Décio Silva, Eu mesmo nunca ouvi né? falar. É. A VEG é uma empresa espetacular, Aham. e amanhã ele tem lá os 12 mandamentos dele, eu vou botar na tela para a turma ver. Ah, que legal. Então, aguarde que assim, ó, se você fizer esses 12 mandamentos, Aham. foi o que fez a VEG ser uma empresa multinacional gigante. Tem dos 10 maiores bilionários brasileiros, 5 ou 4 são acionistas da VEG. Legal. Você nunca ouviu falar, tem um menino de 23 anos lá que tem lá 1 bilhão de dólares, sei lá quanto é que é. Aham. Mas não é, você não ouve falar desses caras. Agora, eles criaram uma empresa que é um negócio fenomenal. Todos os motores de esteira do Brasil são VEG, Caramba, cara. dentre outras coisas, tá certo? Aham. Tem pontos volantes, etc. Os caras criaram uma empresa de tecnologia com empresa na China, com fábrica, não sei qual faz nos Estados Unidos, fábrica, e ninguém ouviu falar desses caras. E é Né? uma E queridinha eu trabalhava com o mercado financeiro, ouvia falar muito da VEG, mas não ouvia falar dele. esse cara é um craque. Sensacional. Então, E aí você já deu um conselho, uma dica pro pessoal do fitness, e agora, se você pudesse dar um conselho para mim, qual seria, Edgar? eu acho que está construindo uma coisa importante para o mercado, tá certo? Trazer informação, conectar. Eu acho que assim, não tenha medo de errar, cara. Não tenha medo de errar. Acho que na tua faixa etária, tá certo? É. Sempre tem que tentar coisas novas, né? Então, o erro faz parte do aprendizado, então errar faz parte. Vamos para frente. Agora, obrigado aí pela dica, pelo conselho, principalmente vindo de você. Se você pudesse mandar uma mensagem para todas as pessoas do mundo, e essa mensagem chegaria a todas essas pessoas, qual seria? Puxa, Essa eu peguei, hein? eu tenho uma outra
uma outra história, que é, né, olhando para você não perder teu lado humano, Uhum. você não perder, assim, é, antes de você tem lá um colaborador, sempre fala para a turma, né, fala, gente, se você não conhece, né, a pessoa que está falando, qual que é a história da vida dele, como é que estão as coisas na vida dele, quer dizer, então, ser atento, ter cuidado, ter carinho pelo próximo, né? Que É maravilha. querer trabalhar para você fazer um mundo melhor, né? Olha, você faz um negócio desse, tá certo? Se todo mundo fizer isso, nós vamos ver num lugar muito melhor, né? Então, Aham. eu acho que é isso, né? Assim, Todo mundo pelo menos tentar fazer, mas né? assim, sempre você ser gentil, tá certo? Ter uma escuta atenta, é, é, entender que não tem empatia, cada um é um, né? Uhum. Então, você não tem que falar assim, deixa eu tentar te compreender. Você tem, o sujeito tem lá as suas realidades, suas dificuldades. Nós trouxemos lá o Maturana dizia para a gente, né? Uma coisa que, assim, você não pode se colocar no lugar do cara, porque o cara não é o cara. Aham. Ele tinha uma história que ele chamava de princípio de validação, acho que tem um tempinho curto, Tadeu, mas era assim, Não, fica o tranquilo. princípio de validação, eu falei, mas o que é isso? Eu falei, como é que tem coisas que você fala que são inegociáveis, tá? Então você não consegue estabelecer uma comunicação com uma pessoa baseado no que é inegociável para ele. Aham. E aí eu perguntava nessa dinâmica, nós trouxemos, hoje ele já faleceu, mas é brilhante, um cientista que foi muito citado, comportamental, que veio do Chile, para trabalhar com a nossa equipe. E minha mulher falava assim, mas o que quer dizer isso? Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Perguntou para ela. Como é que você foi na tua infância ou é com teu pai? Ela falou, como assim? Ah, você contesta ele, pode discutir. Eu falei, não. Aí comecei a dar risada, né? Então ele falou, então o teu princípio de validação é obediência. Uhum. E eu comecei a rir, né? Então, comecei a rir por quê? Porque eu falei assim, falei, mas você está rindo de quê? Eu falei, quando tuas filhas vão conversar com você e você perde o argumento, você me obedece que eu sou sua mãe. Entendeu? E aí vira uma baita discussão e eu falo para elas, falo assim, ó, não vai dar certo, tem a volta, saiam, deixa eu tentar convencer ela, porque agora vocês chegaram num impasse. Então, É, naquele momento, se você for dar trombada, você não constrói o relacionamento. exato. Então você tem que dar a volta. Eu falei, entendi e tal, mas espero esfriar, vamos argumentar de outro jeito. O meu, né? Ela dizia, o meu era mudança. Eu gosto de mudar, assim, eu não consigo ficar fixando o negócio. Aham. Então ela falava que o meu sim nunca é um sim definitivo, meu não nunca é um não definitivo. Se eu falar, Tadeu, vamos fazer assim, assim, assim. Você fala para mim, fala, olha, mas você quer fazer isso mesmo? Mas por que você está perguntando? Fala, porque tem isso, isso, isso. Você tem razão. Vamos Ah, fazer vamos dar um desvio de rota, não é? sei. Tem mais flexibilidade, né, Então, pra você você. conhecendo isso, quando você conhece essas situações, você consegue construir você consegue ter um diálogo construtivo ou ajustar a equipe. Aham. Se você não entende isso, você está entrando num time de futebol que você não sabe a característica do jogador. E aí você Exatamente. corre tem o caminho para o E desastre. você é o jogador principal, né? É, Na o, sua vida, no o caso. meu, É. o meu é assim, você não, você tem uma experiência, mas você não pode estar certo ser do jeito que você fala, vamos assim e acabou, Aham. né? É. Você tem que ter muito dado, muita informação e dar chance para a equipe conversar com vocês Saber que a gente pode e estar e errado. te ajudar a corrigir teu erro. Você fala, pô, eu É. não olhei, porque tem tantos lados, né? Aham. E pode ter algum lado que você não enxergou. Fala, isso aqui eu não estou vendo. Então, deixa eu ver para entender. Pô. Então, vamos rebalancear olhando para esse cenário, né? Esse Sensacional. cenário. Edgar, novamente obrigado aí pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu sei que o tempo é escasso, né? O Imagina, foi um seu. prazer estar. Sempre tem tempo aqui, tá bom? Muito obrigado de verdade. Espero que vocês também tenham gostado. Né? Tem mais alguma mensagem para passar pro pessoal? Tá tudo certo? Falei, vamos embora, vamos lá, o mercado é grande, vamos trabalhar, vamos tornar o mundo mais saudável, é isso. Isso aí. Pessoal, espero também que vocês tenham gostado. Papo muito, muito legal. Iria aqui por mais algumas horas, mas chegamos ao fim. Deixa o like de vocês, compartilha para quem vocês acham que vão gostar. E obrigado aí também pela presença de vocês. Valeu.